Sistema endócrino, glândulas e hormônios. A hipófise é constituída de dois tipos. A porção anterior, adeno-hipófise, origina-se de um tecido epitelial, como a maioria das glândulas endócrinas, e a neurohipófise, que é o lobo posterior, é um prolongamento do hipotálamo, constituído por neurônios modificados, tendo, portanto, origem nervosa. Na neurohipófise, temos o armazenamento e a liberação de dois hormônios, ambos produzidos pelo hipotálamo, a oxitocina e o hormônio antidiurético, também chamado ADH ou vasopressina. A oxitocina ou ocitocina, com 9 tipos de aminoácidos, tem como função promover a aceleração das contrações uterinas durante o parto. Um dos efeitos do ADH é promover a contração das artérias mais finas do corpo, as arteríolas, o que eleva a pressão arterial. Outra função é a diminuição do volume de urina excretado, tendo efeito antidiurético. No caso dos hormônios da adenohipófise, temos hormônios que são produzidos pela adenohipófise e liberados no sangue. São chamados de hormônios tróficos, cujo efeito é estimular o funcionamento de outras glândulas endócrinas. São eles o tireotrófico, o adrenocorticotrófico, o FSH, estimulante do folículo, e o LH, luteinizante. A adenohipófise também produz os hormônios somatotrofina e prolactina. O hormônio liberado no sangue, apesar de atingir praticamente todas as células do corpo, atua somente em algumas delas. As células-alvo de determinado hormônio apresentam em sua membrana plasmática ou em seu citoplasma proteínas chamadas de receptores hormonais, capazes de se combinar especificamente às moléculas do hormônio. A estimulação hormonal ocorre apenas quando há a combinação correta entre um hormônio e um receptor na célula-alvo, como se fosse um mecanismo de chave e fechadura. A secreção de hormônios é regulada principalmente por dois mecanismos de controle. Quando a concentração de hormônio excede o necessário, sua secreção é interrompida, feedback negativo, e quando a concentração de hormônio está baixa, sua secreção é estimulada, feedback positivo. A prolactina atua sobre os ovários, promovendo a secreção de progesterona. Além disso, é um hormônio de grande importância na estimulação e produção e secreção do leite pelas mulheres. Nos homens, sua função é ainda desconhecida. A neurohipófise produz oxitocina ou ocitocina e a adenohipófise produz prolactina. A tireoide localiza-se no pescoço. Os principais hormônios da tireoide são triiodontironina, tiroxina, ambos derivados do aminoácido tirosina e com iodo em sua constituição. Outro hormônio importante da tireoide é o hormônio calcitonina. A tireoide produz um papel fundamental no equilíbrio, na homeostase do organismo humano. Durante toda a vida, esses hormônios nos ajudam a regular pressão arterial, ritmo cardíaco, tônus muscular e funções sexuais. Esses hormônios tiroidianos têm papel no desenvolvimento e na maturação dos animais vertebrados, não só mamíferos, como outros animais também. Na espécie humana, a deficiência dessa glândula pode provocar já durante o desenvolvimento fetal e no início da infância um retardo no crescimento dos ossos com deficiência mental, que é conhecida como cretinismo. As glândulas paratireoideas, em número de 4, estão aderidas à parte superior da glândula tireoidea, daí sua denominação. Elas produzem o hormônio paratormônio, hormônio responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue. O nível de cálcio é controlado no nosso sangue por duas glândulas, tireoidea e paratireoidea,
por meio dos hormônios calcitonina e paratormônio, respectivamente, em um mecanismo conhecido como retroalimentação ou feedback negativa. A diminuição da concentração de cálcio no sangue estimula as glândulas paratireoides a secretar paratormônio, e esse hormônio atua em pelo menos 2 níveis, sobre os ossos, provocando a liberação de cálcio, e sobre os rins, aumentando a reabsorção de cálcio contido na urina inicial. Além disso, o paratormônio estimula a absorção intestinal de cálcio por meio da ativação da vitamina D. O aumento da concentração de cálcio no sangue estimula a glândula tireoide a secretar o hormônio calcitonina, cujos efeitos são inversos ao paratormônio, aumentar a deposição de cálcio nos ossos e diminuir sua concentração no sangue. Reduz a absorção de cálcio pelo intestino, diminui a reabsorção de cálcio pelos túbulos renais. Essas ações hormonais diminuem o nível de cálcio no sangue. As suprarrenais são divididas para estudo em 2 partes: a medula, que produz hormônios adrenalina e também noradrenalina, e a outra região chamada de córtex. Durante uma situação de estresse, susto grande, emoção, perigo, o sistema nervoso estimula a medula suprarrenal a liberar adrenalina no sangue. A adrenalina causa taquicardia, aumento da pressão arterial e maior excitabilidade do sistema nervoso. A noradrenalina é liberada em doses mais ou menos constantes pela medula adrenal, independente da liberação da adrenalina. A sua função é manter a pressão arterial em níveis normais. Os hormônios produzidos pelo córtex da suprarrenal pertencem aos grupos dos esteroides, são chamados de corticosteroides ou corticoides. Um grupo desses hormônios, os glicocorticoides, atua na produção de glicose a partir de proteínas e glicerol proveniente de lipídios. Esse processo aumenta a quantidade de glicose disponível para ser usada como combustível em caso de resposta a uma situação estressante. O cortisol, também conhecido como hidrocortisona, tem como efeito no metabolismo da glicose diminuir a permeabilidade de capilares sanguíneos. O uso prolongado geralmente é utilizado nos processos alérgicos. Um outro grupo é o aldosterona, que regula o balanço de água e de sais minerais no organismo. Os testículos e ovários são conhecidos como gônadas ou glândulas sexuais. Os testículos e ovários produzem os hormônios esteroides. Então, os testículos, hormônio testosterona, que estimula a espermatogênese, desenvolve e mantém as características sexuais secundárias masculinas. E os ovários, progesterona, esteroides, que também podem estimular as características sexuais secundárias femininas, e também a contínua crescimento da mucosa uterina. Então, no caso dos ovários, nós temos os hormônios produzidos pelos folículos e pelo corpo amarelo, estrógeno e progesterona.